Língua portuguesa. Redação. Livro D. Lição 10. Aula 2. Olá, meninos! Eu estava cuidando do meu jardim e eu percebi que a minha plantinha preferida estava com alguma praga. Provavelmente ela foi contaminada por algum fungo. As folhas estavam com umas manchinhas pretas. Esses fungos na planta são um problema muito comum e surgem por diversas razões. Infestação de algum inseto ou excesso de água na hora de regar. As folhas ficam tão feias, parece que estão mofadas. E aí esses pontinhos pretos vão se espalhando. Eles vão minando a energia até matar a planta. Isso mesmo, se eu não cuidar logo da minha plantinha, ela pode secar todinha e até morrer. Para controlar esse problema, eu pesquisei algumas estratégias de jardinagem. Eu encontrei na internet várias maneiras de combater esse fungo. Mas o mais importante é saber identificar exatamente o que está atacando a planta. Encontrar essas pragas nas plantas é muito desagradável, não é? Mas tem como resolver. Leva algum tempo e os cuidados precisam ser todos os dias. E para evitar que esse fungo apareça novamente, é preciso melhorar a ventilação do ambiente, aumentar o espaço entre os vasos e outras coisas mais. Hoje vamos falar mais um pouco sobre isso, como evitar e combater esses micro-organismos. Só que vamos falar de germes, daqueles que atacam o nosso corpo. Então, vamos lá! Vamos começar a nossa aula. Correção do dever de casa. Nós vamos rever o dever de casa. Algumas questões nós já respondemos na aula anterior. Então vamos lá? Vamos corrigir o dever. Página 113 do nosso livro. Escreva um parágrafo explicando por que é importante evitar e combater os germes. Vocês já entenderam a regra. Vamos em frente? Por que é importante evitar os germes? Porque eles podem invadir o nosso corpo. E podem causar doenças. Por que é importante combater os germes? Eu escrevi que é porque eles se espalham. E contaminam tudo em volta. Releia seu parágrafo. Dá para entender tudo? Ficou bom, tem sentido, mas não deu para entender quando está falando de invadir e quando está falando de combater. Isso foi porque a gente não colocou a resposta completa. A gente também tem que ligar melhor essas frases. Concordo, meninos. Então vamos corrigir. Não é isso que está pedindo aqui? Aqui na nossa letra C? Observe: ortografia, acentuação, pontuação, uso de maiúsculas, corrija o que precisar. Eu tenho uma sugestão. Vejam se ficou legal assim. É importante evitar os germes porque os germes podem invadir o nosso corpo e causar doenças. Além disso, também é importante combater os germes porque os germes se espalham e contaminam tudo em volta. Gostei, Alfa, ficou muito bom. Ainda tem algumas coisinhas para corrigir, mas depois a gente vê isso. Eu vou usar esse parágrafo para começar o nosso texto. Até aqui eu fui anotando a resposta dos dois, no nosso quadro de planejamento. Agora vocês vão escolher quem vai responder cada item. Mas, para responderem a essas questões agora, nós vamos lembrar do quadro que vocês fizeram na aula sobre esse texto. Então, vejam o que podemos concluir com esse lembrete. Os germes nos causam doenças. Como pegar? Tossida, espirro, dedos sujos, sanduíche contaminado. Como combater? Por meio do sistema imunológico. Como evitar? Alimentos saudáveis, fazer exercícios, vacinas e remédios. Vamos entender isso tudo.
O texto mostra a relação dos germes com a nossa saúde, indicando o que podemos fazer para evitar sermos contaminados por eles. Neste esquema, temos informações sobre como pegar, combater e evitar. Para responder as próximas questões do dever de casa, vamos ver essas informações. Procurem lembrar com atenção das respostas dadas até aqui, para evitar repetição. 5 coisas que podem ser feitas para evitar que os germes entrem no nosso corpo. Eu vou ler o que escolhi como 5 coisas para evitar os germes com base neste esquema. Quer dizer, mudei só algumas palavras. Lavar bem as mãos antes de comer e após de brincar. Escovar os dentes de 2 a 3 vezes ao dia, criando uma proteção contra invasores. Tomar banho antes de ir dormir, tirando a sujeira do corpo todo com água. E eliminar a poeira e os germes que grudam na nossa pele. Tirar toda a sujeira. Boa resposta, Beto! Você prestou atenção na nossa correção. Está bem completa. Depois nós vamos ajustar só um pouquinho. 2 maneiras diferentes de combater os germes. Eu vou ler também. Retirei do mesmo esquema também. Escolhi 2 maneiras diferentes daquelas que anotamos. Deixar uma boa ventilação, dando espaço entre as coisas. Deixar o ar circular. Manter tudo limpo e livre de contaminações. Cuidando dos espaços, sempre limpando e evitando lixos e sujeiras espalhados pelo chão. Excelente, Alfa! Você usou muito bem as palavras do exercício. Mas nós ainda temos algumas coisas para melhorar nesse texto. Vamos concluir o nosso trabalho? Vamos juntar essas respostas do dever de casa e revisar o nosso texto? Redação. Vamos observar as nossas frases. O que nós fizemos? Eu vou ler. É importante evitar os germes porque os germes podem invadir o nosso corpo e causar doenças. Além disso, também é importante combater os germes, porque os germes se espalham e contaminam tudo em volta. Lavar bem as mãos antes de comer e após brincar. Escovar os dentes de 2 a 3 vezes ao dia, criando uma proteção contra invasores. Tomar banho antes de ir dormir, tirando a sujeira do corpo todo com água. E eliminar a poeira e os germes que grudam na nossa pele. Tirar toda a sujeira. Deixar uma boa ventilação, dando espaço entre as coisas. Deixar o ar circular. Manter tudo limpo e livre de contaminações, cuidando dos espaços, sempre limpando e evitando lixos e sujeiras espalhados no chão. Nós avançamos muito. Listamos várias ideias na aula passada e vocês utilizaram todas as respostas desse dever de casa. Agora vamos começar a rever o nosso texto. Vamos rever o começo do texto. Aqui temos muita repetição da palavra germes. Já sabemos que a palavra germes foi repetida 4 vezes. Vamos substituir essas palavras por outras palavras? E o que acontece nesta frase? Isso mesmo, temos a primeira aparição da palavra germes. O que podemos fazer? Isso mesmo, vamos manter o primeiro germes, mas podemos colocar uma vírgula antes de porquê. Muito bem, e a próxima repetição? Já sabemos que aqui a palavra germes aparece pela 2ª vez. Temos que melhorar isso, meninos. Que tal trocarmos germes por eles? Essa mudança ficou muito boa aqui. Mais alguma coisa nessa frase? Exatamente, Alfa. Vamos manter o restante como está. Então, nós já temos. É importante evitar os germes, porque eles podem invadir o nosso corpo e causar doenças. Vamos ver a próxima frase?
Além disso, também é importante combater os germes, porque os germes se espalham e contaminam tudo em volta. E esse terceiro, germes? Boa! Nós substituímos combater os germes por combatê-los. Melhorou, não é mesmo? E o que faremos com o quarto, os germes desta frase? Concordo. Basta retirar que a frase continua com sentido, lembrando de colocar a vírgula novamente antes do porquê. Além disso, também é importante combatê-los, porque os germes se espalham e contaminam tudo em volta. Agora vamos rever o meio da história. Vamos ler e ver o que dá para melhorar aqui. Lavar bem as mãos antes de comer e após brincar. Escovar os dentes de 2 a 3 vezes ao dia, criando uma proteção contra invasores. Tomar banho antes de ir dormir, tirando a sujeira do corpo todo com a água. Eliminar a poeira e os germes que grudam na nossa pele. Tirar toda a sujeira. Qual problema temos aqui? Concordo. As frases não estão conectadas. Parece mais uma lista. Vamos tentar dar uma cara de texto? O que podemos fazer? Aqui nós indicamos 5 coisas que podem ser feitas para evitar que os germes entrem no nosso corpo. Primeiro vamos começar essa parte, dizendo isso, lembrando de usar um conectivo para ligar o que veio antes ao que vem depois. Vejam essa sugestão. Neste sentido, para evitar que os germes entrem no nosso corpo, devemos lavar bem as mãos antes de comer e após brincar. Escovar os dentes de 2 a 3 vezes ao dia, criando uma proteção contra invasores. Tomar banho antes de ir dormir, tirando a sujeira do corpo todo com água. Eliminar a poeira e os germes que grudam na nossa pele. E tirar toda a sujeira. Gostaram? Eu também gostei. O que mais faremos aqui? Boa ideia, Alfa! Vamos manter o restante como está. Agora vamos rever o final do nosso texto. E agora? Concordo, Beto. A gente tem o mesmo problema do parágrafo anterior. Está parecendo uma lista. O que você sugere, Alfa? Deixar uma boa ventilação, dando espaço entre as coisas, deixar o ar circular. Manter tudo limpo e livre das contaminações, cuidando dos espaços, sempre limpando e evitando lixos e sujeiras espalhados no chão. Gostei, Alfa! Você começou essa parte dizendo que existem algumas maneiras diferentes de combater os germes. E lembrou muito bem de usar o conectivo de conclusão. Vejam a sugestão do Alfa. Eu também dei uma ajudinha para melhorar esse trecho. Portanto, é preciso evitar os germes, mas combatê-los também é importante. Existem algumas maneiras para isso. Entre elas, podemos destacar: deixar uma boa ventilação, dando espaço entre as coisas para o ar circular, e manter tudo limpo e livre de contaminações, cuidando dos espaços, sempre limpando e evitando lixos e sujeiras espalhados no ambiente. Então, melhorou? Muitas mudanças. Melhorou bastante. Podemos até deixar o restante do parágrafo como está. Conectamos bem as ideias aqui. Essa revisão que vocês fizeram ficou bem interessante. Vocês estavam mesmo envolvidos na tarefa de melhorar o texto. Agora, vamos ver se tudo isso vai dar certo. Vamos observar nossa lista do que temos que corrigir. É importante evitar os germes, porque eles podem invadir o nosso corpo e causar doenças. Além disso, também é importante combatê-los, porque os germes se espalham e contaminam tudo em volta. Neste sentido,
Para evitar que os germes entrem no nosso corpo, devemos lavar bem as mãos antes de comer e após brincar. Escovar os dentes de 2 a 3 vezes ao dia, criando uma proteção contra invasores. Tomar banho antes de ir dormir, tirando a sujeira do corpo todo com água. Eliminar a poeira e os germes que grudam na nossa pele e tirar toda a sujeira. Portanto, é preciso evitar os germes, mas combatê-los também é importante. Existem algumas maneiras para isso. Entre elas, podemos destacar: deixar uma boa ventilação, dando espaço entre as coisas para o ar circular, e manter tudo limpo e livre de contaminações, cuidando dos espaços, sempre limpando e evitando lixos e sujeiras espalhados no ambiente. Temos aqui várias ideias para melhorar a redação de vocês. Vamos, assim, melhorar a pontuação, a coesão e a organização das ideias. Vamos passar a limpo a nossa redação? Vamos agora reescrever todo o texto com as nossas correções? É importante evitar os germes, porque eles podem invadir o nosso corpo e causar doenças. Além disso, também é importante combatê-los, porque se espalham e contaminam tudo em volta. Neste sentido, para evitar que os germes entrem no nosso corpo, devemos lavar bem as mãos antes de comer e após brincar. Escovar os dentes de 2 a 3 vezes ao dia, criando uma proteção contra invasores. Tomar banho antes de ir dormir, tirando a sujeira do corpo todo com água. Eliminar a poeira e os germes que grudam na nossa pele e tirar toda a sujeira. Portanto, é preciso evitar os germes, mas combatê-los também é importante. Existem algumas maneiras para isso. Entre elas, podemos destacar: deixar uma boa ventilação, dando espaço entre as coisas para o ar circular e manter tudo limpo e livre de contaminações, cuidando dos espaços, sempre limpando e evitando lixos e sujeiras espalhados no ambiente. Vejam que interessante! Já conseguimos escrever a nossa redação. Incorporamos todas as correções. Agora eu vou ler essa versão para vocês. Observem com atenção para ver se está tudo direitinho. É importante evitar os germes, porque eles podem invadir o nosso corpo e causar doenças. Além disso, também é importante combatê-los, porque os germes se espalham e contaminam tudo em volta. Neste sentido, para evitar que os germes entrem no nosso corpo, devemos lavar bem as mãos antes de comer e após brincar. Escovar os dentes de 2 a 3 vezes ao dia,
criando uma proteção contra invasores. Tomar banho antes de ir dormir, tirando a sujeira do corpo todo com água. Eliminar a poeira e os germes que grudam na nossa pele e tirar toda a sujeira. Portanto, é preciso evitar os germes, mas combatê-los também é importante. Existem algumas maneiras para isso. Entre elas, podemos destacar: deixar uma boa ventilação, dando espaço entre as coisas para o ar circular, e manter tudo limpo e livre de contaminações, cuidando dos espaços, sempre limpando e evitando lixos e sujeiras espalhados no ambiente. E agora? Falta mais alguma coisa? Exatamente! Ainda podemos completar mais esse texto. Conforme formos conversando sobre o texto, nós vamos conseguir completá-lo com base naquele esquema da aula de leitura. Vamos ver? Os germes nos causam doenças. Como pegar? Tossida, espirro, dedos sujos, sanduíche contaminado. Como combater? Por meio do sistema imunológico. Como evitar? Alimentos saudáveis, fazer exercícios, vacinas e remédios. Lembrete: nem todos os germes causam doenças. Quando tossimos ou espirramos, os germes podem voar para dentro de nós. E se estivermos com os dedos sujos ou comendo um sanduíche contaminado, também podemos deixar os germes entrar no nosso corpo. Onde será o melhor lugar para colocar essa informação? Isso mesmo, no início do texto. Ajuda o leitor a entender melhor a importância desse assunto. E qual é o problema dos germes entrarem no nosso corpo? O que nós precisamos dizer para que a informação fique clara? Podem causar doenças. Exatamente, Alfa. Eles atacam o nosso sistema imunológico e nos deixam doentes. Vamos inserir isso no começo da nossa redação. Agora ficou bem completo, não é mesmo? É nesse momento que começa a grande batalha. Os germes entram em nosso corpo e o nosso corpo combate os germes. Essa informação sobre o combate nós poderemos completar no final da redação. Como combater germes comuns? E vocês podem citar o nome de alguns desses germes comuns também. Muco e brotoeja. Isso mesmo, é assim que esses germes aparecem. O nosso sistema imunológico, ou seja, o nosso sistema de proteção, cai em cima deles. E o que isso significa? O que o nosso corpo faz? O nosso corpo ataca esses germes. E para matá-los, para destruí-los, o nosso organismo vai logo tratar de tirá-los dali. Isso nos ajuda a nos recuperar mais rápido. O nosso corpo ele combate os germes por meio do sistema imunológico. O sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. Vamos inserir isso no final da nossa redação. Agora ficou bem completo, não é mesmo? Excelente, turma! Agora basta sabermos como evitar esses germes indesejados. Já escrevemos bastante coisa no meio da redação. O que podemos dizer sobre ficarmos bem de saúde? Comer alimentos saudáveis. Me dê exemplos de alimentos saudáveis. Frutas, legumes, verduras, entre outros. E os médicos? Como será que eles podem nos ajudar? Com vacinas e remédios. Isso mesmo. Se o nosso corpo não conseguir se livrar sozinho desses germes, podemos dar uma forcinha para ele. E essa força vem através das vacinas e dos remédios. Assim, nós fortalecemos o nosso corpo para o germe não ter espaço para entrar. Então, sabemos que podemos evitar os germes comendo alimentos saudáveis e fazendo exercícios para ficarmos bem de saúde. Se nosso corpo estiver saudável, os germes vão ter mais dificuldade de entrar nele. Se entrarem, nós podemos tomar remédios e vacinas para evitarmos que eles se espalhem.
Está faltando mais alguma coisa? Título. Falta o título. Como faremos? O texto fala sobre germes. Eles são muito pequenos, do micromundo. E nós vamos combatê-los. Vai ser uma grande batalha. E se fizerem tudo o que nós dissemos no texto, nós vamos ganhar essa guerra com certeza. Boa, Alfa! Lembrei daquele programa da TV. Pequenas empresas, grandes negócios. A gente podia fazer algo do tipo. Legal, Beto! Que tal pequenas atitudes, grande vitória? É isso aí, meninos! E como podemos avaliar se o título é bom? Para quem mesmo é esse texto? Isso mesmo, para crianças de 7 a 10 anos, para uma revista de crianças, uma edição sobre micromundo. Agora elas vão ler sobre esses germes, como evitar e como combater os germes. Vamos contar como pequenas atitudes têm um grande impacto na segurança da nossa saúde. O título deve representar bem o que decidimos colocar no texto. Atitudes simples de higiene, de limpeza, evitar e combater esses pequenos invasores. O título ele deve chamar a atenção para algum aspecto importante do texto, mas também deve deixar o nosso leitor intrigado. Curioso, não é mesmo? Título: Pequenas atitudes, grande vitória. Primeiro parágrafo, começo. Por que é importante evitar e combater os germes? Segundo parágrafo, meio. Como evitar os germes? Terceiro parágrafo, fim. Como combater os germes? Está bem assim? Os colegas vão gostar? E você? Você vai gostar de fazer essa redação? Resumo da aula. Nesta lição, nós aprendemos a fazer um tipo de texto informativo. Aprendemos a traçar um bom plano para combater os invasores e selecionamos todas as informações. Explicamos detalhadamente como e por que é importante evitar os germes e apresentamos algumas estratégias para impedir que eles invadam o nosso corpo. Organizamos as informações e indicamos a relação entre evitar e combater os germes. Colocamos na ordem as ações que devemos tomar para cuidar do nosso corpo. E apresentamos 5 hábitos de higiene para nos ajudar a evitar esses invasores. Respondemos também as nossas 4 perguntas importantes. O que? Para quem? Para quê? Como? E refletimos sobre cada um desses aspectos. Assim, escrever ficou muito fácil, não é mesmo? O difícil foi pensar, organizar as ideias. Mas aprendemos como organizar essas ideias e transformar as ideias em parágrafos. Aprendemos como avaliar se os parágrafos estão de acordo com o plano e também sobre a importância de uma boa revisão. Revisamos bem para melhorar a coesão e a coerência do texto. Depois vocês podem mandar essa redação para a professora corrigir. Sempre incluam um título, como conversamos, sem tirar a graça do texto. Não vão dizer de cara como vai acabar a história, hein? Aprendemos muito sobre esse assunto. Até a próxima!